Você não é nenhuma prostituta. Você é uma filha de Deus. Agora, muitas vezes não vestimos a mini saia, mas nós vestimos uma roupa, irmãos, que cola no corpo, que mostra cada curvatura do corpo. Minha pergunta é: qual é a sua intenção ao sair com uma roupa dessa? Parece haver entre os filhos de Deus um irresistível desejo de fundir-se, misturar-se, mesclar-se com o mundo. Às vezes isso se manifesta na maneira como nós nos vestimos, irmãos. Irmãos amados, quando nós nos tornamos cristãos, Paulo diz que nós damos uma meia volta. Isso chama-se conversão. Nós antes andávamos em direção ao mundo, nos convertemos. Converter é isso aqui, ó, virar radicalmente as costas para a direção na qual você ia e voltar para a direção de onde você veio. Isso é conversão. Isso quer dizer que quando eu andava nessa direção, eu me vestia de uma maneira, eu me divertia de uma maneira, eu comia de uma maneira, eu bebia de uma maneira. E aí, mas quando eu fiz isso, tudo muda. Eu preciso pegar o meu guarda-roupa de quando eu andava naquela direção e talvez jogá-lo todo fora e começar de novo, vestindo-me de forma apropriada, de forma decente. Sua vestimenta fala muito mais do seu caráter do que você imagina. Sua aparência exterior, ela projeta uma imagem a seu respeito que você não tem ideia. Os estudiosos, cientistas do comportamento humano dizem que quando uma pessoa nos vê pela primeira vez, tão somente baseado na nossa vestimenta, na nossa apresentação pessoal, eles fazem 10 julgamentos a nosso respeito. 10. Por isso as empresas sérias se preocupam muito em estabelecer um dress code para seus funcionários. Por isso que médico se veste como médico, porque médico tem que passar confiança. Você tem que olhar para um médico e sentir confiança, já na sua aparência pessoal. Por isso que piloto se veste como piloto, porque a vestimenta dele, sua presença, tem que passar confiança. Por isso que advogado se veste como advogado, juiz se veste como juiz. Por isso pastor tem que se vestir como pastor. E cada profissional que se preza, se apresenta da maneira como ele quer ser visto, ou seja, se quer ser respeitado, apresente-se de maneira respeitosa. Eu já mencionei aqui que a criadora da mini saia, ao dar uma entrevista para a revista Newsweek, foi perguntada a ela o que é que você tinha em mente quando você desenhou a primeira mini saia. A resposta dela, uma palavrinha só de 3 letrinhas, sex. Era tudo que ela tinha em mente quando ela desenhou a mini saia. E naquela entrevista foi perguntado o que uma mulher vestida de uma mini saia, que mensagem ela está passando para os que a observam. A criadora da mini saia respondeu, I am available for sex. É mole? Você entende por que uma filha de Deus não usa mini saia? Não é porque sua igreja é quadrada, não é porque... Não! É porque você não é um produto à disposição do público. Você não é nenhuma prostituta. Você é uma filha de Deus. Agora, muitas vezes não vestimos a mini saia, mas nós vestimos uma roupa, irmãos, que cola no corpo, que mostra cada curvatura do corpo. Minha pergunta é: qual é a sua intenção ao sair com uma roupa dessa? Qual é a sua intenção? Às vezes se vai para o gym com uma roupa que ficaria bem para você usar dentro de casa, ir do banheiro para o seu quarto e voltar. Porque hoje, irmãos, as mulheres têm usado umas calças coladas no corpo. Eu só penso assim, não deve ter marido para sair na rua com uma roupa dessa, ou não tem marido ou não tem pai nem mãe. Porque eu jamais deixaria uma filha minha sair com uma roupa daquela, do nível de indecência que é, provocativa. E vão para o ginásio, e lá fazer aquelas poses para fazer exercício, na maioria das vezes, irmãos, cientes, porque o que não falta nessas academias é espelho. Cientes de que estão apenas provocando maridos e destruindo lares. Uma filha de Deus não faz isso.
Eu não posso admitir, eu não posso conceber uma filha de Deus, uma mulher cristã, usando essas legs e indo para as academias. Eu não concebo essa ideia. Se está, não tente me convencer de que você é uma pessoa séria, porque você não é. Se fosse, não botaria uma roupa dessa e sairia da porta da sua casa para fora. Ah, tá bom, eu sei, você pode dizer, calma, pense o que você quiser pensar. Mas uma coisa eu te digo, você não está representando o seu Deus. Porque para o seu Deus você é muito especial. Muitas vezes, irmãos, nós expressamos nosso desejo de misturar-nos pela maneira como nós escolhemos nossas amizades. E até mesmo na igreja, irmãos, nós estamos hoje importando em algumas igrejas, graças a Deus não é o caso aqui. Sábado passado nós tivemos aqui o Dr. Keith pregando para nós, e ele quando saiu daqui, pelo menos 3 vezes, ele falou para mim, ocasiões diferentes, acho que ele se esqueceu que eu já tinha falado 2 vezes, mas pelo menos 3 vezes ele me disse, pastor, igreja igual a sua não existe mais. Palavras dele, igreja igual a sua não existe mais. Com os olhos assim. Fui para uma reunião essa semana na conferência. O assistente imediato do presidente veio a mim, Dr. Della Rey, e ele me disse, uau, Dr. Keith esteve me falando sobre sua igreja. Eu fiquei impressionado com o que ele me disse. Della Rey me falando. Irmãos, eu louvo ao meu Deus, porque nós estamos apenas lutando, irmãos, para fazer o que Deus manda. Nós estamos chamando a atenção? Não deveríamos, porque todo mundo deveria ser assim. Então, amados, lembremos-nos, nós estamos aqui para representar o nosso Deus. Eu li um pensamento que dizia assim, Cristo colocou a sua igreja no mundo, e Satanás não tem feito outra coisa senão colocar o mundo na igreja. Queridos, isso é muito forte. E eu quero dizer aos senhores, amados irmãos, que quando uma igreja exerce pequena influência sobre a comunidade, é uma prova de que a comunidade está exercendo uma grande influência sobre essa igreja. Isso é fato. O alvo de Deus para seus filhos foi claramente definido nas palavras de 2 Pedro 1, versículo 16. Quero me perdoar, 1 Pedro 1, 16. Sede, porque eu sou. Lembre-se, na oração inicial, eu disse a Deus aqui, porque o nosso hino de entrada, foi na invocação que eu disse, o nosso hino de entrada nos lembra que santo é o nosso Deus. E nós viemos aqui, irmãos, porque nós queremos ser santos. Cabe um amenzinho aqui, sim ou não? Amém? Nós viemos aqui porque queremos ser santos, como santo é o nosso Pai que está nos céus. E os senhores sabem muito bem o que significa ser santo. Ser santo não é sinônimo de ser fanático. Ser santo é sinônimo de ser diferente. Ser santo é sinônimo de ser separado para uso sagrado. Você e eu fomos tirados do mundo, separados para um uso sagrado. Nós precisamos ser santos, porque nosso Deus é santo, irmãos. Infelizmente, porém, muitos parecem não estar dispostos a ser um povo separado, a ser um povo peculiar, a ser um povo diferente. Sim, porque há um preço a se pagar por isso. Alguns, às vezes, irmãos, parecem sentir saudades do tempo do mundo e começam a colocar de volta coisas que usavam quando estavam no mundo. Irmãos, que pena, que pena. Muitos, porque vão para uma festa de casamento, se sentem autorizados a vestir algumas coisas estranhas, porque, não, eu estou indo para um casamento. E daí, você está perdendo sua grande chance de brilhar. E a gente se pinta, porque não é um casamento. Casamento, a Bíblia não dá abertura para você deixar de ser cristã, porque está indo um casamento. Você está jogando fora uma grande chance de testemunhar. Eu nunca me esqueço, irmãos, em 1986, eu era departamental de jovens de uma conferência no Brasil, e o líder meu na União era o pastor Bulhon. E nós fizemos muitos eventos juntos para a juventude da minha conferência. E num desses eventos nós estávamos trabalhando para um projeto para reunir 15 mil jovens. E num sábado à noite,
Nós ficamos ali 40 dias naquela cidade, montando a infraestrutura, porque viriam jovens do Brasil e da América Latina, da América do Sul. E num sábado à noite, convidaram o pastor Bulhão e a mim para irmos a um casamento, a uma festa de casamento, e nós fomos. Não, perdão, domingo à noite. O casamento foi à tarde, à noite fomos lá para essa festa de casamento. E era num sítio de um irmão. E quando chegamos ali, pastor Bulhão e eu ficamos um pouco de lado. Bulhão na época ainda não era o famoso Bulhão que ele é hoje. Bulhão na época ainda era pouco conhecido. Então a gente estava assim de lado, nós dois observando os jovens, conversando, e era um sítio, e tinha assim uma pequena elevação. Nós ficamos ali olhando a juventude. Aí o pastor Bulhão disse assim: você está vendo aquela menina de azul? Falei, estou. Ele disse, olha a diferença. E eu disse, não, já notei. Irmãos, parecia uma gota de óleo na água. Uma menina totalmente diferente, para o bem, sem nenhuma maquiagem, sem nenhuma vaidade, com uma vestimenta decente. A moça tinha um brilho, uma beleza que a destacava das demais. E o pastor Bulhão dizia, veja, aquilo ali deveria ser a norma e infelizmente a exceção à regra. Irmãos queridos, assim tem sido. Há um preço a se pagar. E muitos parecem sentir-se cansados das regras, dos regulamentos estabelecidos por Deus para reger a vida do seu povo. Parecem não resistir à primeira oportunidade que tem para desenterrar a velha natureza, o velho homem. Mas Deus nos diz, vós sois geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Irmãos, Moisés compreendia que só havia uma coisa que tornava o povo de Deus especial. Moisés entendia que o que os tornava diferente dos demais povos era a presença de Deus no meio deles. É muito interessante quando a gente lê Êxodo capítulo 33, é um outro texto que eu vou ler quando eu falar aqui de joias, sobre joias. Mas Deus vinha acompanhando o seu povo desde que saíram do Egito. Quando você chega no capítulo 33 de Êxodo, Deus diz, chega, não vou mais no meio de vocês. Não. Eu vou mandar um anjo com vocês, vou expulsar os inimigos, mas eu não vou no seu meio, não vou com vocês mais. E Moisés entra em pânico. E diz, Senhor, peraí, o que está acontecendo? Por que o Senhor não vai conosco? Se você ler a versão linguagem de hoje, você vê ali Êxodo 33, você pode ler dos versos 1 até o verso 6. Deus diz, eu não vou no meio de vocês, sabe por quê? Porque vocês estão usando joias. Escute, o uso de joias é sinônimo de expulsão de Deus da sua vida. Você entende por que é que cristão não usa joias? Mas como eu digo, nós vamos falar um dia só sobre isso. Acontece que Moisés fez um apelo a Deus, em Êxodo 33, versículo 15, Moisés disse, Senhor, escute, se a sua presença não for conosco, não nos faça subir desse lugar. Em outras palavras, Senhor, se o Senhor não for conosco, não tire a gente daqui, porque a gente também não vai. Sem o Senhor não tem negócio, nós não vamos sair daqui. Sabe o que Deus disse? Tire as joias então. Tire as joias e aí eu vou ver o que eu vou fazer com vocês. Vamos falar sobre isso de novo, eu quero ressaltar. Mas no verso 16, irmãos, é interessante que Moisés fala assim para Deus: acaso não é por andares conosco, de modo que somos o que, irmãos? Somos separados. Eu e o teu povo, de todos os povos da terra. Nota, irmãos, o que é que os mantinha separados dos outros povos da terra? O que era? A presença de Deus no meio deles. Era isso que os mantinha separados, era isso que os tornava especiais, era disso que vinha o seu poder, era daí que brotavam os milagres que eles testemunharam, porque Deus estava no meio deles. Irmãos, escutem, remova a presença de Deus do meio do seu povo, e o seu povo se torna como qualquer outro povo. Por isso que o diabo tem feito de tudo para remover a Deus do nosso meio. E por isso, queridos, Deus estabeleceu normas e princípios pelos quais vivemos. Nós sabemos, Deus estabelece como é que Ele quer ser adorado. É Deus quem decide como eu me visto, não sou eu que decido.
Especialmente falando de pastores, porque eu ouço tanto argumento, tem que ser jovem, tem que ser jovial. Escute, Deus decidiu aqui, definiu aqui como o sacerdote tinha que se vestir. As cores da roupa, os detalhes até das suas peças íntimas, underwear. Deus disse como deveria ser. Outro dia eu fui calçar uma meia e eu descobri que ela estava furada. E eu pensei, se eu botar dentro do sapato, quem é que vai ver? Mas eu pensei, peraí, eu estou indo perante o meu Deus. Eu vou de meia furada, vou nada. Eu tenho uma que não está furada. Bota a que não está furada. São detalhes, queridos, que é entre eu e Deus. Não precisa alguém vir me dizer... Sabe, você sabe, quando você se veste, você se para diante de um espelho, eu tenho certeza. E aí você deve responder aquela pergunta para você mesma. Estou eu me vestindo para honrar o meu Deus ou para me tornar sexy e fazer homens pecarem? Homens também, escutem homens. Estou eu me vestindo para honrar e glorificar o meu Deus ou para parecer sei lá o quê, que eu nem sei o quê? Você sabe a resposta, você sabe. E se você tiver um cônjuge consagrado e convertido, esse cônjuge vai te ajudar muito. Porque minha esposa e eu fazemos assim, um ajuda o outro. Olha, essa roupa não está 100% não. Um ajuda o outro. E assim deve ser, queridos. Seremos diferentes e especiais, irmãos, somente na medida, na proporção em que a presença de Cristo se fizer evidente entre nós. Foi por isso que Deus em Deuteronômio alertou Israel a evitar qualquer mistura com o mundo, porque isso os levaria a sair da presença dele. Isso o tiraria do meio deles. Foram ordenanças, irmãos, claras, e eles foram orientados a tratar sem misericórdia com o espírito ímpio e pagão dos seus dias. Deuteronômio 7, versículos 2 a 4. Ao ferir as nações, totalmente as destruirás. Não farás com elas conserto, nem terás piedade delas, nem te aparentarás com elas, porque elas os fariam desviar de mim. Paulo é muito claro em dizer que as más companhias corrompem os bons costumes. Meus queridos, Josué preveniu também os filhos de Deus. Você conhece Josué 23, versículo 13. Josué, referindo-se àquelas nações, ele disse: elas vos serão por laço e rede, açoite às vossas ilhargas, e espinhos aos vossos olhos, até que pereçais dessa boa terra que o Senhor, vosso Deus, vos deu. Sabe, irmãos, textos como esses explicam o porquê do sofrimento na vida de muitos cristãos. É por causa da afinidade com o mundo. Se esquecem de que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. E qualquer que quiser ser amigo do mundo, Tiago 4,4, lembra isso? Se constitui inimigo de Deus. Você e eu temos que nos definir. Você sabia que quando um cristão é definido, ele é feliz? Sabia disso? Tem muito cristão infeliz? Tem sim. Tem muito cristão infeliz na igreja. Sabe por quê? Porque nunca se definiu. Estão na igreja, mas com saudade do mundo. Passam o sábado doido que acabe. Finalmente acabou o sábado. Aleluia. Isso é um cristão infeliz. Vem à igreja sábado, unicamente, para não ficar mal. O que vão pensar de mim? O pastor vai ler meu nome lá da frente. É melhor eu ir, já tem 2 sábados que ele lê meu nome. Eu deixo ele lá para o pessoal não pensar mal de mim. Então vem por... Sabe? Agora, quem ama a Deus, um cristão definido... Ele é como o salmista. O salmista no Salmo 122, versículo 1, fala o quê? Quem lembra? Alegrei-me quando me disseram, vamos aonde? Vamos à casa do Senhor. Irmãos, o salmista era eu imagino, deveria ser um dos primeiros a chegar no santuário, no templo. Quando a gente ama alguém, a gente tem prazer de estar na presença desse alguém. Eu, pelo menos, quando eu namorava, brother, eu queria chegar antes da hora marcada e ficar até depois da hora possível, porque tinha horário. Os pais da minha namorada tinham horário. Namorar de tal hora, e aqui, às vistas. Quando a gente ama, a hora voa. Quando a gente não ama, a gente fica assim, que hora que esse sermão vai acabar? Meu. Tudo é uma questão de amor, de coração. Amados, quando a gente vai para o Novo Testamento, a gente vê que Deus dá uma ordem ali, não menos contundente
ao condenar o pecado de se misturar. Sim, é interessante que aqui a gente vê que o mesmo Deus que falou por Moisés lá no Velho Testamento, no Novo Testamento fala por meio de Paulo. E eu já estou encerrando, mas quero ler com você 2 Coríntios 6, versículos 14 a 18. 2 Coríntios 6, versículos 14 a 18. Vejam só o que Deus nos fala através do apóstolo Paulo. 2 Coríntios capítulo 6, a partir do versículo 14. Olhem só o que Paulo nos fala aqui, inspirado por Deus. Leia comigo, por gentileza. Na minha Bíblia eu já sublinhei isso tantas vezes que está quase até difícil de ler. 2 Coríntios capítulo 6, versículos 14 até o versículo 18. Aqui diz: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia existe entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ímpios? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Pelo que saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Irmãos, do Velho Testamento, quando Deus quis revelar seu poder, ou o poder de sua presença para aqueles ímpios egípcios, Ele traçou uma linha de separação entre o povo de Gósen, o seu povo, e o resto dos egípcios. Êxodo capítulo 8, versículos 22 e 23, nos mostra isso de maneira tão clara, irmãos. E é algo tão marcante, tão interessante, que eu gostaria de ler Êxodo capítulo 8, versículos 22 e 23. Veja só o que nós lemos aqui, pelo menos na versão que eu tenho em mãos, eu leio assim: e porei separação entre meu povo e o teu povo. Aqui a mensagem estava sendo dada para Faraó: amanhã será este sinal. E o Senhor fez assim. E o versículo, deixa eu ler o 22, eu li o 23, 22 e 23. E naquele dia eu separarei a terra de Gósen, em que o meu povo habita, a fim de que nela não haja enxames de moscas, para que saibas que eu sou o Senhor no meio dessa terra. E porei separação entre o meu povo e o teu povo. Amanhã será este sinal. Deus aqui deixa bem claro para Faraó: olha, você vai saber quem é meu povo e o seu. Você vai ver a diferença entre um e outro, porque eu vou fazer separação entre os dois. E você amanhã verá. Irmãos, tão fortemente ficou evidenciado para Faraó a peculiaridade daquele povo. Tão claramente ficou demonstrado o poder da presença de Deus entre seu povo, que Faraó não teve outra alternativa a não ser confessar: dessa vez pequei. O Senhor é justo, mas eu e o meu povo somos o que, irmãos? Ímpios. Queridos, quando o povo de Deus vive à altura dos princípios que Deus estabeleceu, o ímpio lá fora olha para nós e chega a essa conclusão: o Senhor é justo, mas eu e o meu povo somos ímpios. Sabe, nós confundimos o povo lá de fora, nós confundimos o ímpio quando nós nos dizemos justos e nos vestimos como eles, nos divertimos como eles, comemos como eles, bebemos como eles, fazemos as coisas que eles fazem, assistimos os mesmos vídeos e filmes que eles assistem, conversamos como eles, falamos besteiras como eles falam. Nós nos confundimos. Mas quando a gente mantém nossa postura, nossa conduta, queridos, eles chegam a essa conclusão: uau, eu sou injusto, eu preciso de um Deus, eu preciso dessa vida, eu preciso desse exemplo. Somente quando reconhecerem sua condição de ímpios, irmãos, é que os homens buscarão a Cristo e se renderão a Ele. Irmãos, o mundo hoje está precisando de uma manifestação mais evidente da presença de Deus. E os instrumentos que Deus escolheu para revelar a sua presença no mundo, ou ao mundo, somos nós. Gostei de um amém que eu ouvi por aí. Amém pelo seu amém. Sabem, irmãos, Deus poderia mandar seus anjos virem aqui testemunhar para esse mundo como é que se vive uma vida digna, uma vida de um cristão, uma vida
de acordo com Deus e seu querer, seus princípios. Mas ele não, os anjos até gostariam, mas ele disse, não, esse privilégio é deles. E Ellen G. White diz que nós passaremos a eternidade, os anjos querendo que nós contemos para eles como foi isso, de um dia ter sido perdido e ter sido alcançado, ter sido salvo. Como foi isso? Porque eles nunca tiveram essa experiência, eles vão querer ouvir de você e de mim. Como foi levar outros a Cristo? Alguém estava nas garras de Satanás e você foi instrumental para tirá-lo. Como foi isso? Os anjos estarão querendo que nós contemos para eles as maravilhas, irmãos, da conversão e da vida transformada. Mas a pergunta é, estamos nós vivendo esse estilo de vida? Somos nós o sal da terra? Somos nós a luz do mundo? Queridos, que como Paulo nós possamos também dizer, lá em Gálatas 2:20, Paulo diz, e agora eu já estou crucificado com Cristo, e não vivo, mas Cristo vive em mim. Irmãos, eu preciso dessa experiência a cada dia. A igreja nos tempos de Acabe cometeu o grande erro de se misturar e como consequência houve uma apostasia nacional. Porém Deus suscitou um profeta chamado Elias. E Elias se colocou diante daquele povo e conclamou o povo a uma tomada de decisão. Você lê isso lá em 1 Reis, capítulo 18, a partir do versículo, no versículo 21 especificamente, Elias se põe diante daquele povo e ele faz uma pergunta. Ele diz para aquele povo, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, por favor, siga-o. Agora, se Baal é Deus, faça um favor ao povo de Deus, faça um favor à igreja de Deus, siga Baal, mas não fica aqui atrapalhando. E qual foi o resultado, irmãos? Se nós lermos o texto, nós veremos que o povo se calou, ninguém disse nada. Sabe por quê? Aquele povo era covarde, aquele povo estava em cima do muro. Jesus falou bem claro em Mateus 6:24 que ninguém pode servir a dois senhores. Se você não estiver servindo a Deus 100%, você já está servindo ao diabo 100%.